Bom dia para todos. Agora funcionou. Só fazemos lembrar a todos de que a sexta-feira é um dia cristão. É justamente o dia que nós lembramos que Nosso Senhor fez o maior sacrifício para nos redimir, nos ligar novamente com o Pai. E este é o dia que nós vamos também ter nosso culto, lembrando este grande acontecimento na igreja cristã. Então queremos lembrar a todos que na sexta-feira, nas 10 horas, nós teremos nosso culto de sexta-feira santa, como se diz normalmente, tá? E nós convocamos então a igreja para estarem conosco, tá? Adorando o nosso Senhor, agradecendo ao nosso Senhor por tão grande sacrifício. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Irmãos, hoje é o domingo chamado o Domingo de Ramos. Assim as pessoas identificam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele dia que precedeu, de fato, a entrega que ele fez de si mesmo na cruz do Calvário. Primeiro, a entrada dele em Jerusalém. E é comemorado no mundo cristão neste domingo que antecede o que também é chamado de Páscoa. Às vezes fala Páscoa cristã, mas nós não temos a Páscoa. Não matamos o cordeiro e não oferecemos o cordeiro. O cordeiro que foi morto está vivo, é vivo, Cristo Jesus. Ele é nossa Páscoa. Na verdade, é o Cordeiro Pascal, como ensina o apóstolo Paulo. Mas, sendo domingo, e às vezes chamado Domingo de Ramos, também não tem problema chamar Domingo de Ramos, porque as pessoas estendiam de fato, Ramos, numa saudação a Cristo Jesus, e assim o dia fica identificado. Mas é o dia do Senhor. Portanto, todos sejam bem-vindos para este culto em adoração a Deus, como a igreja faz no dia do Senhor. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Cantemos o hino de número 218, dai graças todos vós.
Convido a igreja a pôr-se em pé, vamos fazer uma oração em adoração e louvor ao nosso Deus. Poderoso Deus, Criador dos céus, da terra, em Tua presença nos colocamos mais uma vez na manhã deste dia, o dia do Senhor. Estamos como igreja, povo redimido por Tua vontade, como uma manifestação do Teu infinito amor para conosco. Estamos então na Tua presença para agradecer-te através do culto de adoração que devemos a Ti. Agradecer-te, ó Pai, por Teus muitos feitos em nossa vida. Muito obrigado, porque através do trabalho o Senhor nos sustenta. O Senhor cuida da nossa saúde, da nossa vida. O Senhor cuida da nossa segurança. O Senhor nos dá orientação. Esta orientação que vem sempre da Tua palavra bendita. É também uma ação providencial da Tua graça, porque é o Senhor mesmo quem supervisiona a igreja, é o Senhor quem nos dirige, dirigindo assim as famílias do Teu povo. Somos-te agradecidos, porque o Teu cuidado santo está sempre presente sobre nós. De fato, não merecemos, mas o Senhor é gracioso, o Senhor nos quer bem, o Senhor nos ama, e o Senhor nos dirige, sustenta, o Senhor nos abençoa, e somos-te agradecidos. Queremos expressar, ó Pai, a nossa gratidão através dos hinos cantados, as orações dirigidas a Ti, a leitura, a apreensão do ensino da Tua palavra. Queremos somente exaltar o Teu nome, glorificar-te. Na manhã deste dia, este culto é oferecido tão somente a Ti, para a Tua glória, para a nossa edificação espiritual. Louvamos-te por esta dádiva, a dádiva da compreensão do Teu chamado e podermos viver como filhos no reino de Cristo Jesus. Pedimos, abençoa então todas as partes deste culto, para que nele possamos nos regozijarmos, nos alegrarmos, a fim de que depois, retornando para as nossas casas, possamos fazer cheios da Tua bondade, do Teu amor, da instrução da Tua palavra. Fica conosco, receba então a nossa gratidão, o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 12 até o versículo 14. Hebreus 10, 12 a 14, dizem, Hebreus 10, 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós vamos cantar do Inário o hino de número 61,
Jardim das Oliveiras. É um momento de contrição, um momento em que podemos falar com Deus, particularmente cada um orando ao Senhor, momento de nos aproximarmos do trono da graça para receber favor, mediante a confissão de pecados e o gozo do perdão de Deus. Oremos silenciosamente. Gracioso Deus, continuando na Tua presença neste culto, e neste momento nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, porque reconhecemos que somos pecadores, e porque somos pecadores nós pecamos, entristecemos o Teu Espírito Santo, muitas vezes agimos pela própria força da vontade nossa mesma, e agimos contra a Tua vontade. Mas nos colocamos na Tua presença, neste culto, suplicando o Teu perdão, porque o Senhor enviou Jesus, o Teu Filho unigênito, e agora nós fizemos leitura na Tua palavra, que Ele espontaneamente ofereceu a si mesmo uma única vez pelos pecados. E é porque Cristo morreu e pagou a nossa dívida, os nossos pecados, é que então pedimos o Teu perdão. Pedimos também a Tua ajuda
para que possamos atender de forma cada vez melhor os princípios da Tua palavra e viver vida agradável a Ti. Assim, venha nos dirigir, venha nos sustentar. Nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 365, Mais de Cristo eu quero ter. As crianças têm oportunidade, podem vir à frente. A Zuleide tem oportunidade para seguir depois com as crianças. Um bom dia para vocês. Hoje nós vamos continuar. Eu sei que nós estamos já fazendo uma programação diferente, falando hoje Domingo de Ramos. E aí, na sexta-feira, nós vamos ter também mais um culto. E no domingo também. Mas o que eu vou fazer? No dia do domingo da Páscoa, eu vou fazer para vocês um resumo de toda essa história. Porque vocês já ouviram muitos anos aqui comigo, né? Todos os anos vocês já ouviram todas as etapas. Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa e a Páscoa. E então, no próximo domingo, eu vou falar para vocês, vamos resumir, as duas Páscoas. A Páscoa que era comemorada no Velho Testamento e a Páscoa agora no Novo Testamento. E tem uma diferença. Eu sei que o Ricardo está bem louco já para falar, mas na classe ele pode falar, né? Agora Elisei Marcos vai falar mais ainda, né? Muito bem, nós vamos estudar isso. Mas também eram duas Páscoas, mas agora eu estou achando que nós temos mais uma Páscoa que é comemorada. 3 Páscoas. Qual será que é a outra Páscoa que hoje está sendo comemorada? Domingo que vem nós vamos ver. Essa terceira tem do Velho, tem do Novo Testamento e tem mais uma. Qual será? Aí no domingo que vem nós vamos ver qual que é essa daí. E hoje nós estamos aqui estudando a vida de quem? Pode falar, bem alto. Do profeta? Agora não vamos dizer Dea. Qual que é? Daniel. Muito bem, tem algum Daniel aí? Nenhum Daniel, né? Mas tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, né? E tem o Daniel. Nós já vimos muitas coisas. A principal coisa era que Daniel não se contaminou, não entrou naquilo que ele podia fazer as coisas erradas. E a gente estudou bastante na classe sobre isso também. Não se contaminar, não entrar na roda das pessoas que estão fazendo coisas erradas, né? E aí, a lição de hoje, então, o rei manda construir uma estátua. Gente, eu vim aqui hoje, eu fiquei pensando, essa altura da estátua, até perguntei para o meu marido, que altura que tem isso aqui? Aí ele calculou, ele disse, tem tanto? Eu disse, não, preciso de mais. Tem mais uma janelinha lá da torre? Não, preciso de mais. Mais uma? Não, eu preciso de mais ainda.
lá em cima, dá mais ou menos a altura dessa estátua, quase 30 metros. Vocês já pensaram? Mas o que eles vão fazer com uma coisa dessas aí? Eu não sei. Vamos na classe? Vamos estudar lá e vamos ver o porquê que o rei mandou construir isso daí, né? É um Deus para eles. Nós não adoramos um Deus desse aí, né? Ninguém tem um Deus. Ninguém. Mas nós temos outros deuses que muitas vezes nós estamos dando ouvidos. Tudo aquilo que você coloca como prioridade, deixando Deus de lado, é o seu Deus. Já pensou? O que nós fazemos? Vamos na nossa classe? Vamos cantar. Vem por aqui daí. Todo mundo cantando? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus conforme o apóstolo João no capítulo 12, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João. João capítulo 12, versículo 12 até o verso 19. Nós vamos alternar a leitura deste texto de João 12, 12 a 19, nos seus versículos. Uma leitura responsiva. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Meus irmãos, estamos iniciando a semana considerada a semana da Páscoa. É interessante porque das festividades dos judeus, 3 eram de máxima importância para eles: o Pentecostes, a festa dos tabernáculos, que lembrava a peregrinação no deserto, e a festa do Pentecostes, das colheitas, né? Também era chamada festa das colheitas, e a Páscoa. 3 festas bem religiosas, essenciais nas programações festivas dos judeus. A grande ambição dos judeus que moravam fora de Jerusalém
principalmente aqueles que mais distantes, os judeus que moravam no estrangeiro, sua grande ambição era poder um dia participar da festa da Páscoa em Jerusalém. Até eles costumavam falar longe de Jerusalém, mas em casa com a família, comemorando a Páscoa, seguindo todo o ritual da Páscoa. Depois, geralmente, eles diziam: este ano aqui, o próximo ano em Jerusalém. Jerusalém e as cidades ao redor de Jerusalém, as cidades vizinhas, ficavam nesta ocasião lotadas de judeus vindos de todas as partes, e aqueles que moravam perto de Jerusalém tinham a obrigação de participarem da festa da Páscoa. Um censo registra que 256.500 cordeiros eram sacrificados nesta ocasião da Páscoa. Os irmãos entendem a dimensão dessa festividade? Se 256.500 cordeiros eram sacrificados, então, pela própria Bíblia, nós sabemos, deveria ter pelo menos 10 pessoas na família participando de cada cordeiro sacrificado. Isto nos leva a entender que 2.500.000 participantes, nós podemos chegar a aproximar de 2.500.000 a 2.700.000 pessoas, judeus, fora outros que iam também a Jerusalém, participavam dessa festa. E é exatamente neste quadro, irmãos, que Jesus resolve. Nesta ocasião, quem lê os evangelhos, dá para perceber que Jesus, já nesta Páscoa, ele era procurado. Os lugarejos nem queriam mais receber Jesus para não se comprometer. Foi numa ocasião assim que, indo para Jerusalém, já no final do seu ministério, enviou os discípulos, dizendo: vocês vão até a aldeia dos samaritanos providenciar para dormirmos ali, passarmos a noite. Os samaritanos: não vem aqui, nós não aceitamos. Os discípulos voltaram arrasados, falando: nós podemos orar, Senhor, e pedir a Deus para mandar fogo para queimar aqueles samaritanos. Olha, foi que Jesus disse: não sabeis? E passou a ensinar a razão da sua vinda, não para matar, destruir, mas para salvar. Mas era assim, Jesus estava sendo considerado uma espécie de fora da lei, estava sendo procurado. Então, é claro que a prudência estava dizendo para ele: não vá a Jerusalém dessa forma, ou se for a Jerusalém, procura ser o máximo discreto. A prudência falava assim, mas a missão que ele tinha a cumprir fazia com que ele entrasse agora em Jerusalém, sendo reconhecido, sendo notado.
E Jesus queria ser notado. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós podemos ver que nem fala o nome dos discípulos que foram atrás do jumentinho, para não desviar a atenção da pessoa de Cristo Jesus. Ele quer ser agora, na entrada em Jerusalém, o centro de todas as atenções. E ele entra, e neste cenário nós deparamos com duas multidões. Uma que estava seguindo Jesus desde Betânia até Jerusalém, e a outra que estava então saindo de Jerusalém ao seu encontro, ao receber a notícia de que Jesus estava aproximando de Jerusalém, e de fato estava sobre o lombo de um jumentinho. Então nós podemos ver no texto que fizemos a leitura, João vai direto à questão. Os outros evangelistas trabalham as informações sobre todos os procedimentos da caminhada de Jesus a entrar em Jerusalém, mas João vai logo na saudação da multidão dirigida a Jesus. E temos então inicialmente aqui, irmãos, esta saudação ao rei. A ideia que a multidão fazia de Jesus era como o rei. Estava certa, mas ao mesmo tempo era uma ideia equivocada sobre a natureza do seu reino e que tipo de rei ele era. A multidão não sabia. Muitos estavam ali por mera curiosidade, queriam conhecer o homem que fazia milagres, aquele que ressuscitou a Lázaro lá em Betânia, como João está falando aqui, era um sinal. E então todos queriam conhecê-lo por isso. Muitos saudavam Jesus, vendo nele um conquistador. De fato, este era o pensamento que permeava toda a ação daquela multidão. Era mesmo o pensamento principal. Saudavam a Jesus com estas palavras: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E sabemos que a palavra Hosana significa salve, salva-nos agora. O povo estava assim, clamando, mas fazendo com a citação do Salmo 118, porque o que temos aqui, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é mesmo do Salmo 118, está no verso 25 e 26, era um salmo geralmente atribuído aos conquistadores. Macabeu, por exemplo, há uns 100 anos antes, entrou também depois de restaurar o templo. E os macabeus estavam então dominando ou governando Israel. O templo foi contaminado por causa dos gregos que estavam dominando e utilizaram os utensílios, o templo para outros fins que não religiosos, deturparam o templo do Senhor. E porque Macabeu fez isto, ele é saudado também como um conquistador. Geralmente esses conquistadores recebiam, alguns estudiosos chegam a dizer que até peregrinos que chegavam para as festas em Jerusalém eram saudados também com este cântico: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas os conquistadores, salva-nos, salva-nos da situação que estamos vivendo.
Irmãos, não há a menor dúvida de que quando o povo entoava parte deste Salmo 118, saudando o Senhor Jesus, estavam fazendo porque conseguiam ainda ver em Jesus o ungido de Deus. Eles viam sim em Jesus o ungido de Deus, o Messias. Eles viam em Jesus o libertador, aquele que devia vir, mas nós não podemos duvidar de que eles viam em Jesus o Messias, aquele que é o libertador, o ungido de Deus, aquele que veio para ser o conquistador. Esta é a questão. Essa multidão imaginava então, logo a trombeta vai soar e nós vamos pegar as armas e vamos ter vitória sobre o Império Romano e vamos conquistar o mundo inteiro, o reino de Davi se estabelecerá e nós reinaremos, vamos ser o Império, o Israel. Era assim que eles saudavam e recebia a Jesus, conquistar Roma e o mundo. Então, irmãos, esta saudação dirigida a Jesus como um conquistador terreno foi tristeza no Senhor Jesus. Não é sem razão que ele chora lamentando sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém! Estava triste com isso, porque de fato ninguém entendeu. No versículo 16 aqui de João, no texto que fizemos a leitura, nem os discípulos entenderam. Eles foram entender isso na ascensão de Jesus. Depois de conversar com Jesus, depois da ressurreição, então na ascensão, Jesus glorificado, aí sim, por que ele entrou naquele jumentinho? Aí eles começaram a entender, mas Jesus entra de qualquer forma, e nós podemos vê-lo identificando-se como o rei. A identificação aqui do rei. A multidão estava eufórica, era uma multidão agitada, e Jesus fez tudo planejado, até o jumentinho com seus donos, uma ceia com os discípulos para buscar o jumentinho, tudo estava organizado por Jesus, tal como a instituição da ceia, como vimos aqui, também foi tudo planejado no cenário, no cenáculo, onde Jesus também tinha conseguido com um amigo seu. Mas não foi diferente nessa entrada, estava tudo planejado. Ele sabia que a multidão ia ficar eufórica, agitada, e ele não ia ter como explicar a sua entrada ali daquela maneira. Então o que ele fez? Aproximou-se sobre o lombo de um jumentinho. Todos podiam ver, ele não precisava falar. Todos podiam ver, mas entrando sobre o lombo de um jumentinho. Sim, e por isso todos deveriam, os judeus principalmente, deveriam interpretar esta cena. O que significa isto? Em primeiro lugar, irmãos, Jesus estava fazendo uma afirmação de ser ele de fato o ungido de Deus, o Messias. Era o cumprimento das palavras do profeta Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, isto é, a filha de Sião é Jerusalém. Alegra-te muito, ó Jerusalém, então, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. É o que Zacarias tinha pregado, uma mensagem profética. No capítulo 9, versículo 9 de Zacarias se vê isto. Sem dúvida alguma, esta ação de Jesus era uma afirmação que ele estava fazendo diante das multidões, de ser ele o Messias. Mas o que as pessoas não entenderam é que ele era o Messias diferente. Ele não era um Messias entre os muitos Messias que surgiam. Ele era o Messias com uma missão específica. E então, por esta razão, ele utilizou o jumentinho. Para nós, irmãos, isso não significa tanto. Pensar num jumento é um animal até mesmo desprezado. No Brasil, no Nordeste, usava-se muito, né? Principalmente no sertão, as dificuldades de transporte e a força do jumento, então usava-se. Mas hoje o que é motorizado, né? A força motor ocupou também o lugar do jumento, e até disse que lá encontra esse jumento nas ruas, por todos os lados, abandonados. Então a ideia, né, que nós temos aqui, o valor para esse animal está muito aquém do que era na região onde Jesus se encontrava. Aqui ele é desprezado, mas no Oriente não. Ele era considerado ali, em alguns lugares era até mesmo um animal nobre. O rei, por exemplo, montava um cavalo quando se tratava de guerra. Ele ia a cavalo. Em pé de guerra, o rei ia a cavalo. Mas quando ele estava levando uma mensagem de paz, ou estava procurando estabelecer a paz, então ele utilizava também o jumentinho. Jesus estava entrando em Jerusalém, levando consigo somente as intenções de paz e não de guerra, como a multidão estava desejando. Todos estavam, irmãos, buscando o Messias, mas o Messias que pudesse atender os próprios desejos, o Messias desenhado na mente deles, o Messias aspirado por eles mesmos, as suas intenções, os seus cálculos, os seus projetos, o que eles desejavam neste mundo, eles estavam pensando neste Messias e não no Messias enviado por Deus. Veja, essa é a dureza de coração que persiste em toda a história da humanidade. É a dureza de coração com a qual nós deparamos também nos nossos dias. Ignorar a realidade de Cristo Jesus, tal como Ele se dá a conhecer, para projetarmos em nossa mente o Messias que atenda aos nossos próprios desejos particulares, às nossas próprias intenções. Interessante que as autoridades judaicas, elas falaram uma verdade profunda, mesmo sendo inimigas, estas autoridades, escribas, fariseus, membros do Sinédrio. Eles falaram uma verdade profunda aqui a respeito de Jesus, no versículo 19, quando encerra o texto, diz assim: vede que nada, eles disseram, aproveitais. E falaram
eis aí vai o mundo após dele, ou o mundo atrás dele. E de fato isso estava acontecendo, porque os fariseus chegaram a sugerir aos discípulos: manda Jesus parar com essa euforia toda. Eles estavam com inveja de Jesus, eles se viram impotentes. O que fazer com esta popularidade de Jesus? E vencidos então, falaram esta verdade: o mundo vai após ele. E João traz aqui, irmãos, no evangelho que ele escreve, diferente um pouco dos outros, um tanto mais tarde, ele vem colocando a razão de Cristo no mundo, porque o capítulo 3, no verso 16, foi o que João escreveu, das palavras de Jesus: Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso Jesus, seu Filho, veio ao mundo enviado por Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso Jesus veio, por isso entrou em Jerusalém e precipitou o seu julgamento, porque ele sabia também que assim ele estaria ajustando a agenda do Sinédrio, dos judeus, da liderança judaica, com a sua agenda. Agora chegou a hora de ir à cruz do Calvário. Então é preciso precipitar a ação do inimigo para que isto aconteça. Entrou assim em Jerusalém. Então, meus irmãos, Jesus veio ao mundo porque Deus o amou de tal maneira. E os inimigos tiveram que falar, e o mundo vai atrás dele. De maneira que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um ato do mais elevado amor de Deus para conosco. Pensar Jesus entrando em Jerusalém. Como? Por quê? Por causa do amor de Deus para conosco. É exatamente isto. E assim essa entrada de Jesus em Jerusalém nos faz ver que ele não veio conquistar os tronos nos palácios, mas ele veio sim ganhar, redimir, conquistar os tronos dos corações. Isso ele veio fazer. E é isto que significa para nós o Domingo de Ramos. Não pode ser outra coisa. É isto que significa para nós a sua entrada triunfal em Jerusalém. Assim, irmãos, ele fez, depois de ter participado da ceia, como ele mesmo falou: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês, não sozinho, ou com outras pessoas, mas com a minha igreja, os discípulos. Tenho desejado comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E ali instituiu a ceia do Senhor, para a qual a Páscoa passa a dar o lugar, como nós vimos no culto anterior. Assim, irmãos, é que nós temos o privilégio agora de celebrar esta ceia, e só podemos fazer porque Jesus entrou de modo triunfal em Jerusalém. Foi à cruz,
e se entregou ali, triunfalmente. A sua morte é o que os inimigos jamais queriam. Por isso insultavam, dizendo: se é filho de Deus, desça da cruz. Descer era fácil e simples para Jesus. Permanecer ali era o ardor da vida, era sua agonia em nosso lugar. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido os presbíteros para virem à frente, os que vão fazer a distribuição dos elementos para a celebração da ceia. Por favor, nós temos a palavra de Deus para ser lida, mas antes nós vamos cantar um hino, o hino 242 do Inário, ó que precioso sangue, 242. Nós temos a instrução da Santa Ceia na Palavra de Deus, e gosto de ler sempre nesta ocasião os textos que registram a instituição do sacramento que o Senhor Jesus fez. Em Mateus capítulo 26, o verso 26 a 30, Mateus está registrando quando Jesus instituiu. E diz: enquanto comiam, isto é, a Páscoa, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu este sacramento da Santa Ceia e fez para o seu povo, fez para o bem do seu povo, de maneira que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aconselhamos não participar deste sacramento, para não agravarem ainda mais sobre si mesmos o julgamento do Senhor. Já
os que demonstram arrependimento e desejam vida santificada devem participar do sacramento. O Senhor Jesus quer a nossa participação do pão, símbolo do seu corpo, entregue por amor de nós. Ele quer a nossa participação do cálice, símbolo do seu sangue, vertido para a nossa salvação. De maneira que esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. Convido a todos os membros desta igreja que estejam em plena comunhão com o Senhor Jesus, em plena comunhão com a igreja, a participarem deste sacramento. Convidamos irmãos de quaisquer outras igrejas, mas que sejam igrejas que confiam no sacrifício do Senhor Jesus como sendo único e suficiente para a nossa salvação, e que estejam em plena comunhão com o Senhor. Também são bem-vindos a participar deste sacramento do Senhor Jesus. Antes da distribuição do pão e do cálice, o Senhor Jesus fez uma oração com os discípulos naquela ocasião da Páscoa. Nós falamos aos irmãos no domingo passado sobre isto. A Páscoa começava e na sua cerimônia sempre o dono da casa fazia uma oração. E depois o cálice era então distribuído. E então seguia assim a forma cerimonial da celebração da Páscoa. Jesus orou e depois instituiu o sacramento da ceia, numa oração de agradecimento. Façamos assim. Deus bondoso, ó Pai glorioso, estamos na Tua presença e neste momento em que para nós é um momento festivo. É uma festa, mas é uma festa solene. Estamos na Tua presença, ao redor da Tua mesa, para a celebração deste sacramento da ceia, que é o culto memorial, nos transporta para a realidade do que significa comer o pão e beber do cálice. Nos transporta para esta realidade da entrega que Jesus fez de si mesmo, com o corpo sendo ferido na cruz, o sangue vertido ali para a nossa redenção. Somos-te agradecidos, ó Pai, por este chamado. Somos-te agradecidos por esta comunhão com o Senhor, esta reconciliação que o Senhor mesmo veio fazer através do seu Filho Jesus. Pedimos então, estejas consagrando os elementos que serão usados agora para este fim específico, como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O corpo entregue na cruz, o sangue ali vertido para a nossa salvação. E sejamos edificados espiritualmente, pois sabemos que o Senhor está presente, nos sustentando também. Então oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, ele tomou o pão, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo:
tomai, comei, isto é o meu corpo oferecido por vós, ferido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos assim. Por semelhante modo, diz a Bíblia, tendo Jesus ceado e tendo orado com os discípulos, como fizemos a seu exemplo, ele também tomou o cálice e, ao distribuir aos seus discípulos, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Vamos fazer isso.
Irmãos, nós vamos cantar o hino 363. Vamos dar oportunidade agora para o recolhimento das ofertas. Os irmãos que forem fazer, têm oportunidade. Quero convidar a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto com oração, a bênção, o amém tríplice. Eu quero orar em favor da pequena Júlia, criança, que vai se submeter a uma cirurgia nesta semana, a filhinha do nosso irmão Kennedy, que cuida aqui das filmagens. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celestial, iniciamos o culto na disposição de agradecer-te e fizemos durante o culto. De fato, somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que tens dispensado sobre nós. Não sabemos contar quantas são, mas nós sabemos que a tua presença é a presença que nos dirige e sustenta. Tu és o Deus de cuja provisão é verdadeira. Somos-te agradecidos
E queremos, ó Pai, nutrir em nossa vida sempre um coração agradecido ao Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dirige. Agradecemos-te, ó Pai, porque a tua igreja está retornando aos cultos depois deste período de pandemia, e agora as famílias mais liberadas voltam também a esta oportunidade da comunhão, estar entre os irmãos nesta comunhão horizontal, pela comunhão que temos com o Senhor, e poder então participar da mesa do Senhor. Lembrar, ó Pai, quanta dádiva, quanta bondade no Senhor para conosco, ao instituir esse sacramento, para jamais nos esquecermos da dádiva maior, a salvação que o Senhor providenciou e que com ela nos alcançou. Muito obrigado. Agradecemos-te por todas as bênçãos, mas a bênção maior da salvação, queremos sempre agradecer-te e pedir: ajuda-nos a viver como salvos em Cristo Jesus, neste mundo tão difícil, cheio de desafios, principalmente desafios que contrariam a tua palavra, desafios difíceis para vivermos como cristãos neste mundo, mas queremos fazer honrando o teu nome e glorificando o Senhor. Neste momento nós oramos em favor da Júlia, ela que vai agora se submeter a um tratamento cirúrgico. Estejas abençoando aquela criança, os médicos que estarão cuidando dela, para que a cirurgia possa ser bem sucedida. E muito em breve, aquela criança estar aqui entre nós novamente, para louvar o teu nome, porque sabemos que das crianças o Senhor tira o perfeito louvor. Nós pedimos que estejas abençoando a ela, os seus pais, suas irmãs, para que possam também cercá-la de carinho. Pedimos, fica conosco, dá-nos um dia agradável, uma semana próspera, dirigida e sustentada pelo teu poder. Oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.